Quinta e última coisa que nós devemos guardar e o que se deve guardar é o nosso coração. Queridos, vá desculpando o cenário, o ambiente pela qual nós estamos gravando o finalzinho desta série sobre 5 coisas que nós devemos guardar. Sendo a última dela, nós devemos guardar o coração. O coração. Provérbio 4, versículo de número 23, que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. No coração está a fonte dos desejos e das nossas decisões. Eu já ministrei sobre esse versículo e sempre faço algumas comparações. Que o nosso coração é como se fosse um grande depósito. Sim, um grande armazém. E o que nós estamos acumulando? O armazém é tudo aquilo que pode ser acumulado, não é isso? Tudo aquilo que nós podemos armazenar. E o que nós temos armazenado ao longo dos anos no nosso coração? Mais uma vez, o que temos armazenado ao longo dos anos no nosso coração? Tem gente que passou por traumas antigos do passado e dizem que carregam traumas, que carregam ódio, rancor, ranço, mágoas de pessoas no seu coração até hoje. A Bíblia diz que, lá em Provérbio, no capítulo, Hebreus, no capítulo de número 3, diz que nós devemos ter cuidado com toda raiz de amargura no nosso coração. Amargura é tudo aquilo que pode tirar sua paz de espírito, a paz da sua alma, faz com que você adoeça. A amargura tem essa capacidade de te adoecer. A amargura é um dos estágios da depressão e da ansiedade, mas principalmente também causada pelo estresse. Então o nosso coração ele deve ser como um grande depósito, mas um depósito que deve ser continuamente ser vigiado. Sim, um depósito que continuamente precisa ser vigiado. Tem depósitos de armazenamento de coisas que não tem mais valor, que não tem mais significado para as nossas vidas e que a gente pega e lança fora, despeja e lança fora. Nesse depósito, a porta de acesso desse depósito de coisas que não tem mais valor, significado, sentido nenhum para as nossas vidas, é preciso colocar um lacre de proibição, um lacre que impeça de você descer os degraus desse depósito, arrancando a fita, abrindo a maçaneta, colocando a mão na maçaneta e entrando nesse depósito, nesse container de coisas e de valores que já não deve mais fazer parte da minha e da sua vida. A Bíblia diz lá em Isaías, o profeta profetiza à nação de Israel dizendo: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que tudo se fez novo, faço uma coisa nova. Assim diz o Senhor. Deus estava dizendo que nós não podemos nos prender ao passado. Nós não podemos prender a nossa atenção, principalmente a nossa atenção, o nosso tempo, a coisas supérfluas, a coisas que já não fazem, que não devem mais fazer parte da minha e da sua vida. Tem muitas pessoas que não conseguem crescer espiritualmente, que ainda não atingiram a maturidade cristã, porque infelizmente ainda estão presas ao passado. Do nosso coração procede a fonte dos desejos e das decisões. O coração aqui não é o coração propriamente dito. Sim, não é este órgão, essa máquina que faz com que todo o teu sangue seja bombeado, fazendo com que você tenha vida, o coração. Não é isso. O coração está falando sobre o nosso intelecto, a nossa capacidade de compreensão, a nossa capacidade de entendermos as coisas, conforme a nossa capacidade de tomarmos decisões corretas e decisões incorretas. Valores que precisam ser agregados, coisas que não podem mais ser agregados na nossa vida. Olha o que Jesus falou sobre a importância de nós guardarmos o nosso coração. Em Mateus, capítulo de número 15, versículo de número
19, Jesus está falando sobre a tradição dos anciãos. E na tradição dos anciãos, os fariseus naquela época, eles tinham várias exigências. Ou seja, exigências extras, além das 613 leis, sim, dos 613 leis que Deus estabeleceu no deserto pelo grande legislador Moisés. E na tradição dos anciãos estava relacionado o comer depois de lavar as mãos. Teria que primeiro lavar as mãos. Isso faz parte da nossa higiene. Lógico, você está na rua, você precisa lavar as mãos, não é isso? Para poder tocar no alimento, para você poder comer. Só que eles levavam essa tradição da lavagem de mão tão a sério, não só a mão, o pé, o corpo, a cabeça, tão a sério que eles vinculavam a lavagem de mão com como se a lavagem da mão, a lavagem do pé, a lavagem da cabeça tivesse algum efeito de santidade, tivesse algum efeito de purificar, espiritualmente falando, aquele que lavava as mãos, a cabeça ou os pés. Eles atribuíam essa tradição como se fosse parte de algo da santidade na vida de um ser humano. E quando a pessoa não lavava a mão, que ela diretamente colocava as mãos no alimento, ela estava se contaminando e contaminando também o alimento a qual ela meteu a mão. Foi no que aconteceu. Jesus vinha de uma missão e os seus discípulos começaram a comer e não lavaram as mãos. E aí os fariseus interrogaram, dizendo, olha, vocês pecaram, vocês estão contaminados porque vocês comem sem lavar as mãos. E Jesus, nos textos mais abaixo, está dizendo que o que realmente contamina o homem, que mancha o homem, olha só, que tem a capacidade de contaminar o homem por completo, não é o que entra. Ele não está se referindo do alimento. Olha o que ele diz em Mateus 15, versículo de número 19. O versículo de número 18, mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina um homem, olha só. Por isso que Salomão diz, em Provérbio 4, versículo 23, que nós devemos guardar o coração. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Olha o que tem dentro da câmara chamada coração. Você se lembra que eu falei que o nosso coração é um grande depósito, um grande container, um grande armazém, tá? E nós precisamos colocar um lacre nessa porta de acesso para nós não abrirmos a porta de acesso, para não termos mais acesso a esse depósito que você está ouvindo aqui. Porque do coração procede os maus pensamentos. Que pensamento? Morte. Tem pessoas que têm ideias de morte, planejam assassinatos. E a morte, ela é uma das coisas que Jesus repudia, que Deus repudiou e que faz parte dos decálogos, ou seja, de um dos mandamentos. Não assassinarás ou não matarás. Do coração do homem procede essa malignidade, principalmente essa intenção de matar, ou seja, de assassinar. Quando a oferta de Caim foi reprovada por Deus, por conta da malignidade do seu coração, Deus disse, se você fizer as coisas corretas, porventura não será aceito. E o próprio Deus disse assim, Caim, teu pecado jaz à porta do teu coração, mas cabe a você saber dominá-lo. Deus tinha visto esse mau pensamento que está registrado no versículo de número 19, que estava dentro do depósito do container do armazém chamado coração de Caim. E o mau pensamento que estava no coração de Caim era de assassinato. Infelizmente ele não soube controlar, ele não passou a fita, aquele lacre de stop, de pare, de não avance no seu coração. Quando ele não fez isso, deixou a desejar, ele infelizmente colocou o seu plano em prática. O que contamina, morte, adultério. Todo adultério, ele é premeditado. Ele é construído, a ideia de adultério é construída no coração. O homem, a mulher, começa a planejar minuciosamente como será infiel. Como será infiel ao seu cônjuge, como será infiel ao seu casamento, como articular, como fazer, ora, passo a passo, porque um adultério, ele não é da noite para o dia.
Primeiro você começa flertando. Primeiro você começa flertando com o pecado, com o perigo. O Tiago vai dizer na sua epístola, no capítulo 1, no versículo de número 14, se não me falha a memória, que o pecado ele é gerado. E uma vez gerado, concebido, ele gera a morte. Olha só. Adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Versículo 20. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. O que realmente está no seu coração? O que realmente está no seu coração? Paulo vai falar de uma circuncisão, não de uma circuncisão feita no prepúcio da pele, mas Paulo está falando de uma circuncisão no nosso coração. O que é uma circuncisão? Uma circuncisão era uma marca, era a remoção de uma pele nas partes do homem, ou seja, na genitália do homem, quando a criança, o primogênito, tinha 7 dias de vida, os pais daquela criança, ou o sacerdote responsável pela circuncisão, faziam uma pequena cirurgia, era uma marca que identificava como aquela criança como propriedade de Deus. E a circuncisão do nosso coração é justamente uma operação da palavra de Deus, do Espírito Santo, em um coração que precisa ser circuncidado e marcado pela presença do Espírito Santo. Alguém que entrega a sua vida para Jesus tem seu coração marcado pela palavra de Deus, pela circuncisão do Espírito Santo, da ação, do selo do Espírito Santo. São pessoas que não se deixam se levar por aquilo que está dentro do seu coração. Há conselhos por aí que dizem da seguinte forma: tome uma decisão baseada naquilo que está no seu coração. Nem todas as decisões baseadas no que está no meu coração será a correta, será a melhor para a minha vida. Tem muitas pessoas que tomam decisões precipitadas e equivocadas e que sofrem até hoje pelas consequências das decisões que tomaram, procedendo daquilo que estava dentro do seu coração. Aleluia! Por isso que você deve ter cuidado com o seu coração. A mente humana, ela deve ser guardada, preservada, o nosso coração precisa ser blindado. Quando você for orar, você diga para Deus: Senhor, me ensina a guardar o meu coração. Me ensina a limpar o meu coração. Para nós encerrarmos aqui. Olha o que o salmista Davi disse no Salmo 51, versículo de número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. O salmista, diante de uma série, de um colapso, de um peso de consciência, de um erro, reconhece que seu coração foi mau. Lembra da fala de Jesus em Mateus 15, versículo de número 19? Que do coração procede, do que Jesus disse em Mateus, capítulo de número 19, 15 e 19. Que do coração procede os maus pensamentos. E o primeiro, segundo mau pensamento, na categoria do que está no nosso coração, é o adultério. Davi, diante de um pecado de adultério, clama a Deus e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Essa é a nossa oração. Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Um coração reto diante de Ti. Me ensina a limpar cotidianamente o meu coração. Ele mesmo, Davi, escreve o Salmo 119, o verso de número 11, dizendo: eu guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. A circuncisão é a faca, é o bisturi. A palavra de Deus é a faca, é o bisturi que tem a capacidade de atingir completamente as mais profundas camadas do meu coração. Não há coração duro que Deus não possa quebrantar. Não há coração mau que Deus não possa purificar. Não há coração que seja tão fechado para que Deus não possa abri-lo.
Que Deus abençoe sua vida. Esta é a quinta e última importância daquilo que nós devemos guardar. A quinta e última coisa que nós devemos guardar é o coração. Guarde o seu coração e Deus certamente te honrará. Que Deus abençoe.